Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Thiago Rosário, sou graduado pela Universidade Federal do Maranhão e atualmente sou mestrando no programa de pós-graduação também da Universidade Federal do Maranhão. Eu fui convidado a fazer parte da programação da exposição que o Arquivo Público está promovendo, no caso em comemoração ao Dia da Abolição da Escravidão no Brasil, que aconteceu no dia 13 de maio de 1888. Parece longe, né? Mas não é. São apenas 132 anos. Isso significa que são duas vidas de 66 anos de duas pessoas que viveram e morreram uma em seguida da outra. Então, provavelmente, nossos tataravós ou tetravós viveram ainda no período em que existia escravidão no Brasil. Pois é, nessa minha fala, eu vou tratar sobre o Arquivo Público do Estado do Maranhão e a escrita da história da escravidão, aqui também no Maranhão. Mas também pode se levar em consideração a escrita da história da escravidão. Mas vamos primeiro conhecer o que é o Arquivo Público do Estado do Maranhão. Segundo o CONARC, o Arquivo Público do Estado do Maranhão tem aproximadamente 1,5 km de extensão de documentos. E qual é a missão do Arquivo Público do Estado do Maranhão? É recolher, organizar, conservar, preservar, divulgar e tornar acessível o acervo de documentos produzido e acumulado pelos órgãos públicos e de particulares que sejam de interesse à preservação da memória maranhense e também da pesquisa histórica. Além dessa atuação, tem uma coisa extremamente importante que é produzida pelo Arquivo Público do Estado do Maranhão, que são os instrumentos de pesquisa. Esses instrumentos de pesquisa servem para orientar o pesquisador no conhecimento e na utilização desse acervo. Para mim, um dos mais importantes é o Guia de Fundos e Coleções do Arquivo Público do Estado do Maranhão. Bem, ele dá um conhecimento geral do acervo e das suas organizações e o tipo de documento que se pode encontrar no Arquivo Público do Estado do Maranhão. Durante a minha graduação, eu estagiei por 2 anos no Arquivo Público e lá, uma das minhas funções, uma das minhas atribuições era fazer o atendimento. Então, eu atendia muitos pesquisadores que às vezes chegavam no Arquivo Público e não sabiam o que procurar, não sabiam o que estavam procurando. Esse instrumento é bem interessante para o pesquisador que está iniciando a sua pesquisa no Arquivo Público do Estado poder se ambientar primeiro. O que tem lá, como é organizado os documentos, como são separados, como são divididos, como é a leitura, quais são as temáticas que pode ser encontrado lá. Então, é extremamente importante o historiador não chegar perdido no Arquivo Público procurando alguma coisa que nem sabe o que é. Então, é difícil a gente atender alguém que não sabe o que está procurando. Mas mesmo assim, a gente conversa, a gente tenta entender qual é a pesquisa, como é a pesquisa desse indivíduo para a gente poder prestar o melhor atendimento possível. Tem outro instrumento de pesquisa que é um pouco diferente. É um instrumento de pesquisa temática. É o repertório de documentos para a história da escravidão no Maranhão. No caso, esse é o primeiro volume. Mas tem mais um volume e está sendo produzido outro volume. No total, irão ser 3 volumes. Eu espero que logo possa o terceiro volume estar disponível. Como ele é repertório, ele é uma catalogação temática dos documentos. Portanto, foi feito o levantamento da documentação existente no Arquivo Público do Estado do Maranhão, foi identificado os documentos que tratavam sobre a história da escravidão, que foi colocado nesse livro em formato de verbete. Então, ele diz a localização do documento, quando o documento foi produzido, onde é que ele está guardado, e também o que se trata o seu conteúdo. Então, é bem importante isso, e já vou explicar mais por que é tão importante assim para o pesquisador sobre a história da escravidão no Maranhão. Além do serviço de criação de instrumentos de pesquisa para facilitar a pesquisa dos historiadores e dos pesquisadores de outras ciências, ou mesmo curiosos sobre a história, existe também as exposições, como é o caso dessa. Só que essa está acontecendo no meio virtual, tendo em vista a epidemia de Covid-19 que está impossibilitando essa socialização. Porém, eu espero que com essa experiência possa ter a exposição física, mas também a virtual em conjunto, para quem não mora no estado do Maranhão, poder também ter acesso a essas exposições, a esses documentos. E essas exposições são também extremamente importantes para a divulgação do conhecimento histórico e das documentações que o Arquivo Público guarda. Mas bora lá entender a raiz e a motivação dessa minha fala, que é o Arquivo Público e a história da escravidão. Primeiramente, os arquivos públicos do Brasil, de vários estados e municípios, incluindo o Arquivo Público do Estado do Maranhão, é um acervo de fontes. O que são as fontes para um historiador? É uma peça de quebra-cabeça. Eu costumo dizer para meus alunos que um historiador, ele procura desvendar um quebra-cabeça. E para desvendar esse quebra-cabeça, ele tem que procurar vários tipos de peças que estão escondidas, espalhadas. Só que esse quebra-cabeça não está inteiro. Então, há várias peças faltando, há peças que vão ser encontradas depois, há peças que já foram encontradas, há peças que a gente pode encontrar agora. Porém, cada peça dessa tem uma especificidade. E essa peça em específico, que é o documento escrito histórico, que é guardada nesses arquivos públicos, é uma peça que precisa de uma
uma técnica específica para poder utilizar, para poder ler, para saber o que tem nela. Essa peça, que é um vestígio da humanidade, a gente precisa aprender a ler. E como é que a gente vai ler? A gente vai ler ele com a ajuda de algumas técnicas, que é a técnica da paleografia, tendo em vista que a técnica da escrita, ela muda com o tempo. No século XIX, no século XVII, se utilizavam tecnologias diferentes. Por exemplo, não existia canetas esferográficas. O que era utilizado? Penas. Essas penas tinham uma ponta muito afiada. E a tinta, que também não é a mesma tinta que a gente utiliza agora, é uma tinta que tinha muito mais ferro e por isso causava mais oxidação do que a que tem hoje, ela era depositada no furo dessa pena e com essa pena se escrevia em papéis. Também esses papéis não são como os papéis que a gente conhece hoje. Eles são papéis com processo de fabricação diferente. Então ele vai ter texturas diferentes. Então a utilização dessa pena nesse papel vai fazer uma técnica de escrita que vai, por exemplo, rasgar um pouco mais profundo a superfície desse papel. Com o tempo, essa tinta que tem muito ferro, dependendo como esse documento vai estar guardado, vai estar condicionado, ela pode oxidar, então vai enferrujar o documento e vai causar uma danificação desse documento. Ou às vezes a gente consegue encontrar documentos intactos. Porém, a paleografia é um conjunto de técnicas para a gente entender essa grafia, essa forma de escrever, a gente identificar palavras, frases e como elas foram escritas. Além disso, o vocabulário da época é diferente. Então, para um historiador entender documentos, por exemplo, do século XIX, ele também tem que estar habituado como se falava, como se escrevia, quais são as palavras que eram utilizadas, porque algumas palavras que a gente utiliza hoje se utilizavam também no século XIX, só que com sentidos diferentes. Então, o historiador ele precisa saber qual é o sentido da palavra que está sendo usada naquele momento, naquele documento. Além disso, é utilizar na administração pública abreviações. Então, é importante também do historiador saber quais são as abreviações que estão sendo utilizadas. Essas características vocês vão saber quando vocês entrarem lá na exposição e ver os documentos, ver como eles são escritos, ver como tem palavras que a gente não consegue entender para quem não tem o conhecimento da paleografia. Tem alguns documentos que até quem tem um pouco mais de experiência com a paleografia fica complicado de se ler. Lá também a gente pode ver alguns vocabulários, algumas palavras que são esquisitas, que são estranhas a gente, e umas abreviações nos documentos. Todos os documentos vão ter pelo menos uma abreviação. Então esses documentos, como são vestígios da humanidade, como fazem parte das possibilidades de fontes históricas, para o historiador poder produzir o conhecimento histórico, é extremamente importante a preservação, a conservação desses documentos para a produção do conhecimento sobre a história. E na prática, como é que o historiador se utiliza dessa documentação? Um historiador é um cientista, então ele vai fazer a produção de conhecimento, a produção científica. Por exemplo, eu, como sou professor, como sou pesquisador, trabalho na minha pesquisa documentos do Arquivo Público do Estado do Maranhão. Eu trabalho também a história da escravidão no Maranhão. Então, desde a minha monografia até agora, na execução do meu mestrado, eu estou trabalhando o fenômeno do banzo, que é um fenômeno psíquico melancólico. A gente pode, por alto, dizer que é equivalente ao fenômeno da tristeza e depressão que a gente tem hoje, mas não é. A gente pode exemplificar com esses dois fenômenos atuais. Porém, uma das características do banzo é o suicídio. E é justamente o que eu procuro no arquivo público. Suicídios e tentativas de suicídio, e busco as motivações, o que eu posso relacionar isso com o fenômeno do banzo. Então, o guia de fundo e o repertório de documentos sobre escravidão são extremamente importantes para essa pesquisa, porque o tempo que eu gastaria procurando documento por documento, em pastas, para procurar possíveis documentos que sejam interessantes para a minha pesquisa, tanto o guia de fundo como o repertório me dão um parâmetro para eu saber onde mais ou menos procurar, onde eu posso diretamente ser mais possível de achar coisas que sejam interessantes, de achar documentos que sejam interessantes para a minha pesquisa. Então o repertório, principalmente, é essencial porque, além de ele dizer a localidade e o tempo do documento, ele me diz um breve resumo sobre o conteúdo do documento. Eu posso, sem precisar tocar no documento, saber o que ele se trata e se ele é importante ou não para a pesquisa. E é importante repertórios que nem esse, porque se cada pesquisador que precisar procurar documento, pegar a pasta, pegar documentos por documentos para fazer a leitura, esses documentos vão ser danificados muito mais facilmente. A vida útil do suporte que é o papel pode ser danificado, tem mais risco de se perder essa documentação. Então é importante fazer mecanismo para que se evite tocar diretamente nos documentos. Porém, é extremamente importante ter os documentos também em mãos. Então a função do repertório é nos indicar o documento mais certo que a gente possa trabalhar e aí a gente pedir o documento específico lá na hora da pesquisa, para poder facilitar não só a nossa vida como pesquisador, mas a vida também de quem está atendendo, porque
porque com a localização exata, como está aqui, é muito mais fácil de quem está nos atendendo se ir lá certinho o documento e pegar. Então é muito mais rápido do que uma pesquisa que se lê documento por documento, pasta por pasta. Só que o documento, ele diz coisas. Só que ele só diz o que a gente pergunta. Se a gente não perguntar o que ele pode responder, ele não responde nada pra gente. Então é bem importante o historiador saber o que ele procura nesse documento. Por exemplo, tem 2 documentos que eu separei que fazem parte dessa exposição, que eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que esses documentos podem dizer pra gente. Bom, o primeiro é o Ofício do Juiz de Paz do 1º Distrito da Capital. É um documento do dia 20 de outubro de 1841. E o que ele nos fala? Nos fala que existia um código de postura. Esse código de postura é referente à socialização nessa cidade, que é São Luís, a capital do Maranhão. Fala sobre suas penas aplicadas e tipologia de crime específico dessa postura municipal em que esses indivíduos foram presos. Diz o perfil dessas pessoas e também remete a processos posteriores. Então, por exemplo, nesse documento pode ser que em outros documentos se fale dessas pessoas que estão contidas nessa documentação. Então, se a gente fizer essas perguntas para esse documento, por exemplo, qual é o perfil das pessoas envolvidas, qual foram a tipologia criminal, qual foram as penas aplicadas, onde a gente pode encontrar mais informações sobre essas pessoas, e vai nos responder. Porém, se a gente perguntar alguma coisa que não está escrito aí, não tem como a gente saber. Para outro documento, é um ofício de Joaquim Francisco Ferreira de Carvalho. No caso, é um particular, não faz parte da administração pública. É um documento assinado aqui em São Luís, no dia 27 de fevereiro de 1840. Diz o perfil da pessoa que esse documento aborda, a sua origem, a sua idade, a sua finalidade social. E é um conteúdo de denúncia. Se alguma coisa é denunciável, é porque existe um certo grau de criminalização de uma situação, que nesse documento específico é tratar alguém livre como escravo. Então, assim, nessas fontes, a gente não só acha o óbvio, o fato, o que está na frente, o que está diretamente escrito. A gente encontra também nas entrelinhas outras questões. Por exemplo, eu trabalho com a subjetividade humana, com um estado psíquico específico, que é o banzo, que tem afeições melancólicas. E como eu posso encontrar sentimentos dentro de documentos que trazem informações factuais? As entrelinhas nos dizem muitas coisas. As entrelinhas nos dizem, por exemplo, traços da mentalidade, de pensamentos, do que é criminalizado ou não, do que é o bem-estar, o mal-estar social, do que é aceitável e do que não é aceitável. Então, o historiador ele não se utiliza apenas das técnicas de leitura, como a paleografia, como conhecimento de vocabulário, conhecimento de abreviações. Ele tem que utilizar também teorias históricas, teorias científicas, que ele possa cruzar com a produção científica que já existe, com a documentação que lhe é disponível. E é dessa forma que é produzido conhecimento histórico. E o Arquivo Público do Estado do Maranhão é imprescindível para a escrita da história. Uma escrita bem específica que é da escravidão aqui no Maranhão. O Arquivo Público é excepcional para se conquistar esse conhecimento. E o trabalho do Arquivo Público do Maranhão, dos seus funcionários, dos seus estagiários, que produzem repertórios, que produzem esses instrumentos de pesquisa, que disponibilizam esses documentos online, que nos atendem todo dia quando a gente pode ir lá no arquivo e que disponibiliza essa documentação pelas exposições e pelos atendimentos convencionais, que se fazem essencial para a escrita da história. E com isso eu quero agradecer muito todos os trabalhadores do Arquivo Público do Estado do Maranhão. E outra coisa, eu espero muito que a Lei 10.487, de 14 de junho de 2016, que trata sobre o Sistema de Arquivo do Estado do Maranhão, que é o SAEMA, realmente saia do papel, realmente seja executado para a organização dos arquivos, para poder existir continuidade desse trabalho do Arquivo Público do Estado, que é a promoção do acesso à informação. Então, gente, muito obrigado por assistir. Para quem assistiu até o final, tem disponível minhas informações na descrição desse vídeo. Vou deixar aí meu Instagram e a minha conta do YouTube, que eu trago também outros vídeos sobre questões históricas, sobre questões de pesquisa, sobre a história do Maranhão e sobre a história do Brasil, de forma geral. Então se cuidem e nesse momento, se você puder, fique em casa, fique em segurança, use máscara e assim que tudo voltar ao normal, talvez a gente se encontre em alguma visita lá no Arquivo Público do Estado do Maranhão. Eu sempre estou por lá. Obrigado a todas e a todos. Até mais.